dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. Hoje o texto que eu gostaria de deixar para você se encontra em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 17 ao versículo de número 22. E assim então nos diz a palavra do Senhor: é melhor sofrer por ter uma conduta boa, se Deus assim quiser, do que pela má conduta, pois o Messias também sofreu de uma vez por todas pelos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de nos conduzir a Deus. Ele foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. No Espírito ele também foi e pregou aos espíritos em prisão, que foram desobedientes durante os dias de Noé, quando Deus esperava com paciência. Noé construiu a arca, na qual algumas pessoas, 8 na verdade, foram salvas por meio da água. Isso funciona como uma sinalização para vocês, apontando para o batismo, que agora salva vocês, não pela remoção da sujeira da carne, mas pelo compromisso com Deus, compromisso oriundo de uma consciência limpa por meio da ressurreição de Jesus, o Messias. Ele foi para o céu e está à direita de Deus com os anjos, as autoridades e os poderes sujeitos a ele. Bom, eu não sei se você já teve a experiência de montar alguma coisa e depois que você monta aquilo que você precisava montar, sobram ali algumas peças que você acredita serem importantes. Aqueles que já tiveram essa experiência talvez tenham um certo pavor em tentar montar as coisas que estão desmontadas. Bom, aqui nesse texto específico de Pedro, parece que algumas coisas estão sobrando nesse texto, não é? E é muitas vezes a mesma sensação que aqueles que montam as coisas e sobram algumas peças têm. A sensação é de que existem algumas histórias que não fazem sentido dentro desse contexto, desta carta de Pedro, onde ele vai falar a respeito do sofrimento, onde ele vai falar para cristãos que estão sendo perseguidos. Mas veja, para que a gente possa entender pelo menos essas duas peças desse texto que parecem estar fora do lugar, ou seja, essa mensagem de Pedro, quando ele fala a respeito daqueles anjos e de que Deus pregou e Cristo pregou aos espíritos em prisão, e uma segunda peça que parece não se encaixar bem nesse texto, que é a fala de Noé e da arca de Noé e assim por diante, nós precisamos nos lembrar um pouco do contexto em que esse texto está inserido. Bom, aqui quando Pedro escreve, ele escreve para pessoas que tinham consciência de vários livros que circulavam na época e que nós hoje não temos mais acesso, pelo menos não acesso tão fácil quanto na época. Um desses livros bastante conhecidos, principalmente por aqueles que aguardavam o Messias, era um livro de 1 Enoque, como nós o conhecemos hoje. É lógico, esse livro não foi escrito por Enoque, mas ele foi escrito para que as pessoas tivessem a sensação de que era Enoque que havia escrito este livro. E este livro fala, entre muitas coisas, principalmente de um momento de celebração, aonde Deus é aquele que vence aqueles espíritos de Gênesis capítulo de número 6 que se rebelam contra o próprio Deus. Então Enoque, o livro de Enoque, que era um livro bastante conhecido, principalmente por aqueles que aguardavam o Messias na época de Jesus, celebrava esta vitória de Deus sobre esses espíritos, sobre esses seres malignos, sobre esses anjos caídos que se rebelaram contra Deus. E aqui Pedro está dizendo que a vitória sobre esses espíritos, que a grande celebração da vitória se encontra aqui no fato de Jesus ter morrido e ressuscitado. Jesus é esse Messias que consuma essa vitória sobre esses espíritos, sobre esses anjos caídos. De certa maneira,
Pedro também vai nos lembrar aqui a respeito de Noé. Esses espíritos, esses anjos caídos eram do tempo de Noé, e ele vai nos lembrar também de mais um episódio da vida de Noé, quando Noé é salvo daquele grande dilúvio em meio à arca, quando ele fabrica aquela arca, e aquela arca então preserva ele e toda a sua família. E da mesma maneira que Deus preserva Noé e guarda Noé daquele grande dilúvio naquela arca, Deus também, através do batismo, separa aqueles que são seus e preserva os seus da destruição. Bom, o que isso tem a ver com o sofrimento? Lembre-se que o texto de Pedro é um texto escrito para cristãos que estão sofrendo, para cristãos que estão sofrendo perseguições, muitas vezes debaixo de uma liderança local, debaixo de um governo local, debaixo de autoridades que têm mais poderes do que eles. O que Pedro está querendo nos lembrar aqui é que esse Messias é o Messias que foi vitorioso sobre aqueles espíritos malignos da época de Noé. É o mesmo Messias que preservou o seu povo em meio ao dilúvio, e é o mesmo Messias que continua sendo vitorioso nos dias de hoje e continua tendo poder, inclusive sobre as pequenas autoridades, inclusive sobre os pequenos sofrimentos. O problema do sofrimento e da perseguição dos cristãos daquela época é tratado por Pedro desta maneira: o Deus que é soberano sobre aqueles grandes espíritos que se rebelaram em Gênesis capítulo de número 6, o Deus que é soberano e que vence o dilúvio e preserva os seus em meio ao dilúvio na época de Noé, é o mesmo Deus que ressuscitou Cristo Jesus, é o mesmo Deus que na figura de Cristo Jesus agora governa sobre toda a autoridade e tem toda a autoridade debaixo dos céus e debaixo da terra. Que você então não se desespere em meio ao seu sofrimento, em meio às suas tribulações e muitas vezes em meio às perseguições. O mesmo Deus que era soberano no passado e que preservou o seu povo no passado é o mesmo Deus que continua soberano nos dias de hoje e que ainda preserva os seus. Assim como Noé foi separado naquela arca, assim também, à medida em que nós somos batizados, nós somos separados e somos agora propriedade exclusiva de Deus. E Ele cuidará de cada um dos seus. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até a próxima.